Você tem dificuldade com o português da banca CESP e Sebrasp? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os caminhos para você gabaritar nesta prova, né, nas provas desta banca. Beleza? Vamos lá então. Olha só, eu vou te dar aqui alguns macetes que você vai ficar craque. Eu vou sair aqui do meio para você já analisar a questão, marcar o teu gabarito e voltar aqui para conferir conosco a resposta. Os comentários. Prontinho? Já fez aí o seu papel? Agora vamos. Olha só, gente, questão 2025. Nós trabalhamos aqui sempre tentando colocar as questões mais atuais possíveis para que você tenha uma tendência, uma visão real da tendência da banca. Tá bom? Vamos lá. Ele diz, vamos ler o texto. Ele diz: vigorava, portanto, a compreensão de que assumir compromissos de cooperação na arena ambiental implicaria o decréscimo da soberania nacional. E aí? Dado o sentido pejorativo atribuído no texto à expressão arena ambiental, seria adequado realçá-la por meio de aspas, arena ambiental entre aspas. Gente, o erro da questão está aqui na palavrinha pejorativo. Pessoal, arena, no modo como foi empregado aqui no texto, está no sentido figurado e não no sentido pejorativo. É diferente. Sentido pejorativo significa o quê? Você detratar, diminuir, desdenhar. Então, isso é o sentido pejorativo. Aqui ele está no sentido figurado, porque no sentido denotativo, a arena era aquele espaço acho que na Grécia antiga, né, na Roma, não sei, em que eles ficavam digladiando, né, debatendo, aliás, combatendo um ao outro ali, né, havia aqueles combates na arena. Então, aqui, cooperação na arena ambiental significa em âmbito ambiental, não é? No contexto ambiental. Então, essa questão está, portanto, incorreta. Pessoal, observe uma coisa que é comum ao CESP, hein? Olha só, o CESP, pessoal, ele gosta demais de cobrar. Você tem que ter vocabulário, certo? Porque eles cobram muito essa questão lá nos enunciados, essa questão de palavras que vão ser chave ali para você conseguir matar a questão, tá bom? Então, isso aqui aparece demais, esse tipo de situação em que ele coloca pejorativo, coloca umas palavras para ver se você entende o sentido delas e vai reagir de acordo com aquilo ali. Então, é leitura, vocabulário, meu amigo. Vamos ver outra aqui. Temia-se, já faz essa mesma coisa. Você já vai pausar, eu vou sair do meio aqui, tá? Vou deixar só a tela para você. Pronto, já pausou aí, já respondeu. Agora já manda brasa aí comigo. Temia-se nesse sentido que as inestimáveis riquezas naturais do Brasil despertassem a cobiça internacional, de forma a representar riscos às fronteiras nacionais. Darará. O que vai importar para nós é esse trecho destacado de amarelo. Ele diz: a vírgula é empregada após sentido, ou seja, aqui onde eu circulei. Ele diz: esta vírgula sinaliza que a oração é esta que está destacada de amarelo. Tem função adjetiva e sentido explicativo. Será que é uma oração adjetiva? Você sabe o que é uma oração adjetiva? Oração adjetiva é aquela que equivale a um adjetivo. Ela tem um verbo e, por isso que é uma oração, e equivale a um adjetivo. Por exemplo, uma pessoa que estuda, equivale ao adjetivo estudioso, tá bom? E vão ser de dois tipos as orações adjetivas. Você vai ter a oração adjetiva restritiva e vai ter a explicativa. A restritiva é sem vírgula. Por exemplo, as pessoas que estudam vencem na vida. Não tem vírgula, ela é restritiva. Mas, quando ela for explicativa, ou seja, explicando um termo anterior, dando uma informação extra, então ela terá dupla vírgula. Ou pode ser só uma também, depende. Se ela vier inserida, se vier intercalada, então ela vai ser com duas. Quando eu digo, por exemplo, Teresina, vírgula, capital, que é uma linda cidade do Nordeste, vírgula, é o lugar onde nasci. Então, isso aí você tem uma intercalada, ela está explicando
dando uma informação extra sobre Teresina. Teresina, vírgula, que é uma linda cidade do Nordeste, vírgula, é o lugar onde nasci, pronto. Então, aqui ele está dizendo que este pedaço amarelado se trata de uma oração adjetiva. Pessoal, você marcou certo ou errado? Vamos analisar isso daí? Está errado. Por que que está errado? Simples. Porque ele diz: temia-se que, temia-se que. Esquece esse nesse sentido aqui, tá, gente? Nesse sentido é uma expressão adverbial que não vai fazer parte aqui da nossa análise. A oração é isso aqui, ou melhor, o período. É o verbo temia, que é uma oração principal. Temia-se. Temia-se o quê? Temia-se isso. Temia-se isso. Então, aqui, pessoal, toda vez que eu posso trocar o que vem depois do verbo por este pronome aqui, isso, eu vou ter aí o quê? Eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva e não uma adjetiva. Portanto, temia-se isso, tá? Aqui nesse caso está incorreto porque ele diz que é uma adjetiva. Aqui no nosso canal nós temos vídeos explicando direitinho a oração subordinada adjetiva, a oração substantiva, tá bom? Vamos adiante, vamos fazer mais uma? Olha só. Aqui são essas questões são todas do concurso da PCDF, tá? Polícia Civil do Distrito Federal. Então, mais uma aí, 2025, já faz aquele mesmo procedimento, pausa, depois volta aqui, me diz o que é que você está achando, se eu devo continuar com esse projeto de resolução de questões nesse formato, e qual é a sugestão que você me dá aí, hein? De outra, de melhoria, para aperfeiçoamento aqui para o nosso canal. Vai lá, comenta alguma coisa, deixa sua sugestão, que o comentário, pessoal, é que alimenta o meu, a minha motivação, tá? Então vamos lá. Ele diz, na área do aproveitamento, você já pausou e já respondeu, tá? Na área do aproveitamento de recursos naturais, os interesses nacionais em termos econômicos e de segurança são de tal monta que qualquer fórmula que, sob o pretexto ecológico, impusesse uma sistemática de consulta para projetos de desenvolvimento seria simplesmente inaceitável para o Brasil. Essa questão, pessoal, inclusive, ela foi anulada, tá? Ele diz a inserção de uma vírgula. Primeiro eles deram gabarito como certo, depois anularam. A inserção de uma vírgula imediatamente após o termo desenvolvimento prejudicaria a correção textual. Gente, aqui é o seguinte: ele está separando, existe um caso típico de vírgula. É o primeiro caso que você vê nas gramáticas, é de nunca separar sujeito do predicado. Quando você vai estudar vírgula, você se depara com esse caso logo de cara, tá? Então, aqui, pessoal, ele diz, olha só, na área de aproveitamento de recursos naturais, os interesses nacionais são de tal monta que qualquer fórmula que, olha só, então o sujeito é qualquer fórmula que impusesse uma sistemática de consulta para projetos de desenvolvimento seria simplesmente inaceitável. Pessoal, aqui de fato não há essa vírgula aqui. Não há. Por quê? Porque o sujeito é isso aqui, ó. Qualquer qualquer fórmula que impusesse uma sistemática de consulta para projetos de desenvolvimento, aí aqui é o predicado, ó, tá? Esse pedaço amarelado é o predicado. Então ele fez o quê? Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar uma cor aqui, só um minuto. Prontinho. Então esse pedaço destacado de azul é o sujeito da oração e seria simplesmente inaceitável é o predicado. Por isso que não deve haver vírgula aqui, tá bom? É isso aí. Como é que eu faço para ter certeza que isso é o sujeito, hein, pessoal? Você faz o seguinte, você pergunta ao verbo. Quem é que seria simplesmente inaceitável para o Brasil? Qualquer fórmula que impusesse uma sistemática de consulta para projetos de desenvolvimento. Este é o sujeito. Beleza? Então, está correto ao meu ver. Prejudicaria a correção textual.
correção gramatical. Então, ele deu como foi anulada, tá? Porque diz que não houve consenso na questão. Para mim não há dúvida aí, tá? Vamos lá então, vamos para a próxima. Quarta questão. Diz logo aí o que é que você, e quantas se você acertou todas, está acertando, coloca nos comentários se a banca Sebrasp é fácil. Eu acho tranquila em relação àquela briga de foice da FGV, né, gente? Aquela prova de português ali é uma briga de foice, Deus me livre. Temos vários aqui. Se você vai fazer para a FGV também, temos aqui já uma playlist da FGV, tá, gente? Vamos lá. Ele diz: vamos ler logo o enunciado? O último período do texto consiste em uma conclusão acerca do fato expresso no período imediatamente anterior. Ele diz que isso aqui é uma conclusão, esse último período aqui. Certo. Então, o período é esse pedaço todo, né? Que é onde termina o pontinho. Então, ele diz que isso daí é uma conclusão, ok. Por isso, seu início poderia ser reescrito da seguinte forma, olha só. Você já pausou, né? Eu já dei um tempo aí, saí da frente do vídeo, pronto, fez o seu, agora vamos continuar. Sem alteração da correção e do sentido. Se eu trocasse aqui, gente, essa conjunção aditiva por uma conjunção conclusiva. Pessoal, aqui se fosse no início aqui, né? Vá lá. Se fosse aqui, ó, portanto, o processo de redemocratização, fortalecimento de organizações, aqui no início, aqui, olha só onde eu estou colocando esse X aqui. Se fosse aqui, vá lá. Mas ele colocou aqui uma conclusão, aqui não é mais do texto, aqui é uma conclusão do que seria, né? Do que ele havia afirmado aqui anteriormente, neste mesmo período. E claro que se você trocar uma aditiva por uma conclusiva, a conjunção e não só, mas também, ela é genuinamente aditiva, tá? Já a conjunção portanto, então, logo, por isso, elas são genuinamente conclusivas. Então, não vai dar certo, não. Isso aqui está o quê? Errado, porque ele diz que é sem alteração. Altera sim a correção e altera o sentido, não é? Ela vai ficar até incoerente se você fizer essa troca aí. Vamos lá então. Vamos para mais uma. E aí, o que você está achando do formato? Comenta, coloca comentário para gerar engajamento, pessoal, e fica até o final do vídeo. Vamos lá, importantíssimo. Estimula o professor, pessoal. Vamos lá. Gente, olha só. Vão sair da frente. Pronto. Ele diz: vamos ler o enunciado. O trecho e, sobretudo, esse que está de amarelo, e, sobretudo, a aproximação desses dois fatores. Poderia ser reescrito mantendo-se a correção. Olha só. Sempre ele pede isso em todos os enunciados, 99% dos enunciados da banca Sebrasp, ele coloca isso daí. Mantendo-se a correção, a coerência, os sentidos, blá, 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 da seguinte forma, que, sobretudo, aproximaram esses dois setores. Pessoal, ele quer que troquemos essa conjunção aqui, olha só, por esta aqui. O que é que você acha? Coloca aí nos comentários. Pessoal, vocês lembram que falamos há pouco das orações adjetivas restritivas? Pois é, se eu trocasse, ficaria assim: consolidação de uma estrutura federal de governança ambiental favoreceram que, sobretudo, aproximaram esses dois setores. Não, li errado, vou ler novamente, peraí. A consolidação de uma estrutura federal de governança ambiental favoreceram essas novas percepções que, sobretudo, aproximaram esses dois setores. Pessoal, aqui ele tem ideia de quê? De soma, adição. Isso aqui você já sabe que genuinamente é por excelência a adição, tá? Mas, e se eu trocasse por esse que, eu iria ter uma adjetiva.
Então, não ficaria, mudaria e muito o sentido, tá? Observe que a correção do texto, tudo bem, não ficaria comprometido, o texto estaria gramaticalmente correto. Porém, o sentido seria outro, tá certo? Iria alterar e muito o sentido. Portanto, isso está incorreto, tá certo? Observe que quando eu coloco esse i, eu estou adicionando algo mais que aconteceu, que essa consolidação de uma estrutura causou, provocou. Ela fez o quê? Ela favoreceu novas percepções e também favoreceu a aproximação desses dois setores. Eu estou adicionando informações. E se eu colocar esse que aproximaram esses dois fatores, eu estou caracterizando as percepções. Estou caracterizando percepções. Você percebe isso? Então, essa é a diferença de sentido, tá? Vamos para mais uma. Olha só. Vamos ler o enunciado. Pausa o vídeo. Olha só. No primeiro período do segundo parágrafo, o trecho "A compreensão nacional funciona como complemento direto da forma verbal vigorava". Aqui, olha só, esse trecho, a compreensão nacional. Vamos, vigorava a compreensão de que, peraí. Ou seja, pessoal, tudo isso que está aí destacado de azul, tá? Ele diz, a compreensão, vigorava a compreensão de que assumir compromissos, tá, 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 tá. Pessoal, ele diz que isso aqui é o quê? É um complemento, é um objeto direto do verbo vigorar. Pessoal, o que é que você acha? Certo ou errado? Errado também. Por quê? Porque esse aqui, pessoal, é o sujeito. Ele diz, ó, quem é que vigorava? A compreensão de que assumir compromissos de cooperação na arena nacional implicaria o decréscimo da soberania nacional. Isso vigorava, tá bom? Isso aqui que está de azul vigorava, tá certo? Portanto, ele tem a função de sujeito e não de objeto. Cuidado, aqui ele está na ordem inversa. Não é aquela estrutura reta, a ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o predicado. Não, aqui está na ordem inversa, tá? Pessoal, e se eu te disser que essa banca, ela adora fazer isso aqui, sabia? Já encontrei várias questões aqui do Sebrasp, ele perguntando isso daí. Ele inverte e pergunta se é o sujeito, se é o complemento do verbo. Bem típico deles. Vamos para mais uma. Olha só. Ele está perguntando, pessoal. Ele diz: é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase. Quando é que é facultativo, pessoal? Quando é que tanto faz usar ou não o emprego de crase? Usar a crase, aliás. Quando é que tanto faz? É quando você tiver o seguinte, grava o seguinte. Olha só, diante de nomes femininos, Maria, Joana, aí tanto faz você colocar a crase, porque crase é a mistura, é a fusão da preposição a mais o artigo feminino a. Diante de nomes femininos, tanto faz você usar artigo ou não. Então eu digo, Maria não veio hoje, ou a Maria não veio hoje. Por isso que tanto faz usar crase ou não. E pronomes possessivos pelo mesmo motivo. Quando eu digo assim, sua irmã é uma pessoa legal. Então eu digo, a sua irmã é uma pessoa legal. Então tanto faz eu utilizar o artigo feminino antes de pronomes possessivos ou antes de nomes femininos. Logo, como crase tem que obrigatoriamente ser a preposição a mais o artigo feminino a, então vai ser facultativo. E a expressão até a, tá bom? Até a tanto faz ter crase ou não. Foi até a farmácia e voltou, foi até a esquina e voltou. Beleza. Então, vamos ver aqui a questão. Então, aqui, pessoal, representa riscos para as fronteiras. Representa riscos às fronteiras. Observe que aqui nós não temos nenhum desses casos que eu mencionei de crase facultativa, tá? Então, aqui está errado também, né? Ele disse que seria o quê? Facultativo. Não, é obrigatório. Então, só está dando errado aqui, né, pessoal? Essa prova do PC.
PC, DF, né? E eu acho que eu pulei uma questão aqui. Ah, pulei. Não, é a 8 agora. Peraí, pulei não. Certinho. Então, tá aí, pessoal. Está errado por esse motivo. Coloca aí o que que você achou dessa dica. Você gostou? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Partindo-se de uma compreensão estreita da segurança, vamos ler logo o enunciado aqui. Essa questão, pessoal, ela nem precisa você ler texto, tá? Mas a palavrinha mas está bem aqui. Mas não carece você ler texto, não, gente. Por quê? Porque vamos ver aqui o enunciado. Ele diz: a substituição de mas pela palavra embora, conjunção embora, pela substituir a conjunção mas pela conjunção embora, manteria a coerência do texto e seus sentidos. Uma vez, opa, está aqui, ó. Pessoal, ó, viram como eles adoram ficar manteria a coerência, manteria a correção, manteria os sentidos. Pessoal, a coerência pode até ser, mas os sentidos aqui vai mudar. Basta, vão mudar, né? Fica outro sentido aqui, ele diz. Uma vez que ambas são adversativas. Já errou aqui, pessoal. Esta aqui é adversativa. Esta. Vamos colocar uma setinha. Esta aqui não é. Esta, embora é o quê? Embora é concessiva. Vamos lembrar quais são as adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, aqui nas. Essa aqui são o quê? Concessiva. Vamos colocar aqui, ó. Olha o nome delas, vamos lembrar da ideia de concessão e não de adição. E o que que é, pessoal? Uma concessão. Então, elas são concessivas. Então, gente, o que que é isso? É admitir uma ideia contrária. Aqui você diz, por exemplo, embora, ainda que, mesmo que, apesar de, em que pese. Então você vai ter o quê? Ainda que você não tenha pagado o débito anterior, eu vou te emprestar dinheiro novamente. Estou fazendo uma concessão a você, estou admitindo uma ideia contrária. Porque quando se pede dinheiro e alguém paga, a gente pode até emprestar novamente. Mas se você já pediu e não pagou e eu vou te emprestar de novo, pô, aí, né, meu amigo? Então, isso é concessão, admitir uma ideia contrária, tá bom? Pessoal, é isso aí. Se você curtiu, aproveita, comenta para a gente gravar mais vídeos, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.